Existe algo acontecendo nos bastidores do Botafogo que simplesmente ninguém esperava. E quando essa informação começou a circular entre torcedores, jornalistas e pessoas ligadas ao clube, a reação foi praticamente imediata. Grupos de torcedores ficaram agitados. Comentários começaram a surgir nas redes sociais. E muita gente passou a fazer exatamente a mesma pergunta: será que isso pode mudar completamente o cenário do Botafogo nas próximas semanas? Mas antes de entrar no assunto principal, eu preciso pedir uma coisa muito importante para você que acompanha o nosso canal. Se você é botafoguense de coração, se acompanha todas as notícias do Glorioso e quer sempre ficar por dentro dos bastidores que muitas vezes não aparecem na grande mídia, já se inscreva agora mesmo no canal e ative o sino das notificações. Porque aqui você não perde nenhuma informação importante do Botafogo. Muitas vezes as notícias que mudam o clima dentro do clube começam exatamente assim, com pequenos sinais que poucos percebem. E o que começou a acontecer nas últimas horas deixou muita gente intrigada. Porque quando se fala de recuperação de jogador, normalmente as coisas seguem um cronograma bem previsível. Existe o diagnóstico da lesão, depois vem o período de recuperação, os exames, a reavaliação médica e, por fim, o retorno gradual aos treinos. Mas no caso de um jogador específico do elenco do Botafogo, algo começou a fugir completamente desse roteiro. E quando essa informação apareceu publicamente, muitos torcedores simplesmente ficaram em choque. Estamos falando de um jogador experiente. Um atleta que já mostrou várias vezes dentro de campo que pode fazer a diferença. Um jogador que, quando está disponível, oferece uma versatilidade que poucos dentro do elenco conseguem entregar. Sim, estamos falando de Marçal. Nos últimos dias, muitos torcedores vinham se perguntando sobre a situação física do lateral. Afinal, desde a lesão sofrida contra o Fluminense, Marçal vinha sendo um desfalque importante para o técnico e para o sistema defensivo do Botafogo. A lesão foi diagnosticada no ligamento colateral medial do joelho. Uma lesão considerada chata pelos médicos. Não é uma lesão gravíssima, mas exige cuidado. Exige tratamento. Exige paciência. E por isso, quando o departamento médico divulgou o prazo inicial de recuperação, a expectativa era de que Marçal só voltasse aos gramados no fim de março. Ou seja, o Botafogo teria que seguir por algumas semanas sem contar com um jogador que, em vários momentos da temporada passada, foi peça fundamental dentro da equipe. Mas foi justamente nesse momento que algo inesperado aconteceu. Uma mensagem simples. Um vídeo aparentemente comum, mas que, para quem acompanha o Botafogo de perto, trouxe um impacto gigantesco. Marçal apareceu em um vídeo publicado nos stories do Instagram, e o que ele disse ali acendeu imediatamente o alerta entre os torcedores. Segundo o próprio jogador, a recuperação pode estar acontecendo mais rápido do que o previsto. Sim, você ouviu certo. Marçal deixou no ar a possibilidade de antecipar o retorno aos gramados, e a declaração dele foi muito clara. Ele afirmou que em breve estará voltando da lesão. Disse que foi uma lesão chata, sofrida no clássico contra o Fluminense, mas que a recuperação está evoluindo bem. E o mais impressionante foi a frase final. Ele disse que se tudo continuar caminhando dessa forma, existe a possibilidade de voltar antes da data prevista pelos médicos. Quando essa declaração começou a circular entre os torcedores, o efeito foi imediato. Porque dentro de um clube que vive momentos decisivos na temporada, qualquer notícia envolvendo o retorno de jogadores importantes acaba ganhando um peso enorme. Principalmente quando se trata de um atleta que pode atuar em mais de uma posição. Muita gente talvez não perceba, mas Marçal oferece algo que poucos jogadores conseguem entregar dentro de um elenco. Ele pode atuar como lateral esquerdo, mas também pode jogar como zagueiro. Essa capacidade de adaptação faz dele uma peça extremamente útil dentro de qualquer esquema tático. E isso começou a levantar uma discussão interessante entre torcedores e analistas. Será que o retorno antecipado de Marçal pode representar algo ainda maior para o Botafogo? Porque existe um detalhe que muitos começaram a observar. Nos últimos jogos, o sistema defensivo do Botafogo passou por algumas mudanças, algumas improvisações, algumas adaptações táticas. E embora o time tenha conseguido manter competitividade, é evidente que a presença de um jogador experiente como Marçal poderia oferecer mais equilíbrio, mais liderança, mais segurança. E é exatamente por isso que a possível antecipação desse retorno começou a gerar tanta expectativa. Mas a história não termina aqui, porque nos bastidores do Botafogo existe uma percepção muito clara. Quando um jogador demonstra tanta vontade de voltar antes do previsto, isso normalmente indica algo importante. Indica que ele está confiante na recuperação.
indica que o tratamento está funcionando. E indica principalmente que o atleta está determinado a ajudar o time em um momento decisivo. Pessoas próximas ao elenco afirmam que Marçal tem demonstrado uma dedicação enorme durante o processo de recuperação. Sessões intensas de fisioterapia, treinos específicos, acompanhamento constante da equipe médica. Tudo isso com um único objetivo: voltar o mais rápido possível. E quando um jogador com a experiência dele demonstra esse tipo de comprometimento, isso acaba influenciando todo o ambiente dentro do elenco. Porque o futebol também é movido por energia, por liderança. Por exemplo, dentro do vestiário. E Marçal sempre foi conhecido justamente por esse perfil. O jogador que fala pouco, mas que demonstra dentro de campo o que significa vestir a camisa do Botafogo. Agora imagine o seguinte cenário: se essa recuperação realmente continuar evoluindo, se os exames confirmarem que o joelho está respondendo bem, e se o departamento médico liberar o jogador antes do prazo previsto, isso pode significar uma mudança importante na configuração do elenco para as próximas partidas. Principalmente porque estamos entrando em uma fase da temporada onde cada detalhe pode fazer diferença. Cada jogador recuperado, cada opção a mais para o treinador, cada peça experiente disponível. Tudo isso pode influenciar diretamente o desempenho do time. E é justamente por isso que essa notícia começou a circular com tanta força entre os torcedores. Porque muitas vezes são esses detalhes que acabam mudando completamente a dinâmica de uma equipe ao longo de uma temporada. E quando se trata de Botafogo, a torcida sabe muito bem que momentos decisivos exigem jogadores preparados. Jogadores que entendem o peso da camisa. Jogadores que não se escondem em jogos grandes. Será que Marçal pode ser justamente essa peça que estava faltando para dar ainda mais equilíbrio ao time? Essa é a pergunta que começou a circular entre os torcedores nas últimas horas. E a verdade é que só o tempo vai responder. Mas uma coisa já é certa: a declaração do jogador trouxe um novo clima de expectativa para dentro do universo botafoguense. E quando a torcida do Botafogo começa a sentir que algo positivo pode estar se aproximando, o ambiente muda completamente. A confiança cresce. A esperança aumenta, e o apoio da arquibancada se torna ainda mais forte. Agora resta acompanhar os próximos dias, observar a evolução da recuperação, aguardar as avaliações médicas, e principalmente entender se essa previsão otimista do próprio jogador realmente vai se confirmar. Porque se isso acontecer, podemos estar diante de um retorno que poucos esperavam tão cedo, e que pode ter impacto direto dentro do elenco. Mas existe um detalhe muito importante que poucos torcedores estão comentando neste momento. Quando um jogador experiente como Marçal começa a demonstrar tanta confiança no próprio retorno, isso geralmente significa que algo positivo está acontecendo nos bastidores do departamento médico. No futebol moderno, cada etapa da recuperação é monitorada de forma extremamente detalhada. Os médicos analisam força muscular, mobilidade da articulação, resposta do ligamento, estabilidade do joelho. E qualquer pequeno sinal de risco pode fazer com que o retorno seja imediatamente adiado. Por isso, quando um jogador se mostra tão otimista assim, é porque os sinais iniciais da recuperação estão sendo animadores. E isso naturalmente gera ainda mais expectativa. Porque não estamos falando de qualquer jogador. Estamos falando de um atleta que conhece muito bem o futebol de alto nível. Um jogador que já atuou em ligas europeias. Que já enfrentou grandes desafios na carreira. E que hoje carrega uma bagagem de experiência que pode ser fundamental dentro do elenco do Botafogo. Dentro de campo, Marçal é aquele tipo de jogador que muitas vezes passa despercebido para quem olha apenas os números. Mas para quem analisa o jogo com atenção, percebe rapidamente a importância dele na organização da equipe. Ele conversa com os companheiros, orienta o posicionamento, fecha espaços, sabe o momento certo de subir ao ataque. E principalmente sabe controlar o ritmo da partida. E é justamente esse tipo de perfil que muitas vezes faz diferença em momentos decisivos da temporada. Porque quando um time entra em campo pressionado, quando precisa controlar um resultado ou quando enfrenta adversários difíceis, a experiência se torna uma arma extremamente poderosa. Agora imagine o impacto psicológico dentro do elenco caso Marçal realmente consiga antecipar esse retorno. Jogadores mais jovens passam a ter uma referência ao lado. O sistema defensivo ganha uma voz de liderança, e o treinador passa a ter mais opções táticas para montar a equipe. Tudo isso pode mudar completamente o cenário de alguns jogos importantes que estão por vir. E existe mais um ponto que também merece atenção.
Nos bastidores do futebol, muitas vezes o retorno de um jogador não representa apenas uma opção técnica. Ele também representa um reforço emocional para o grupo. O vestiário sente. Os jogadores percebem. Existe uma sensação de que o grupo está ficando mais forte. E esse tipo de energia pode influenciar diretamente o desempenho dentro de campo. Não são poucos os casos na história do futebol em que a volta de um jogador importante mudou completamente a confiança de um time. Às vezes não é apenas a qualidade técnica. É a presença. É a liderança. É o respeito que aquele atleta carrega dentro do grupo. E Marçal, sem dúvida, é um desses jogadores. Desde que chegou ao Botafogo, ele construiu uma relação muito forte com a torcida. Não apenas pelas atuações dentro de campo, mas também pela postura, pela entrega, pela forma como representa a camisa alvinegra. Por isso, quando surgiu essa possibilidade de um retorno antecipado, muitos torcedores começaram a imaginar como seria ver Marçal novamente em campo. E não estamos falando apenas de uma volta qualquer. Estamos falando de um retorno que pode acontecer em um momento extremamente importante da temporada. Um momento em que cada jogo começa a ganhar peso. Cada ponto conquistado passa a ter enorme valor. Cada decisão técnica pode influenciar diretamente o futuro do clube nas competições. E é justamente por isso que essa história começou a ganhar tanta repercussão entre os botafoguenses. Porque no futebol, pequenas notícias podem desencadear grandes expectativas. Uma frase, uma declaração, um simples vídeo publicado nas redes sociais. E de repente toda a torcida começa a imaginar cenários. Começa a projetar possibilidades. Começa a acreditar que algo importante pode estar prestes a acontecer. Agora resta aguardar os próximos capítulos dessa história. Será que realmente veremos Marçal de volta aos gramados antes do prazo previsto? Será que o departamento médico vai confirmar essa evolução positiva da recuperação? Ou será que o clube vai optar por seguir o cronograma original para evitar qualquer tipo de risco? Essas respostas devem começar a aparecer nos próximos dias. E quando isso acontecer, pode ser que o Botafogo esteja prestes a receber um reforço que poucos estavam esperando neste momento. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Marçal pode realmente antecipar o retorno? Na sua visão, ele faz falta no time titular do Botafogo? Ou você acredita que o clube deve ter calma e respeitar totalmente o prazo médico? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero muito saber o que a torcida pensa sobre essa situação. E se você gosta de acompanhar notícias, bastidores e histórias curiosas envolvendo o Botafogo, não esqueça de fazer algo que ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. Se inscreva agora no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu like. Porque aqui você sempre vai encontrar informações que fazem a torcida pensar, discutir e acompanhar de perto tudo o que acontece dentro do nosso glorioso